Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo, falando mais um pouco a respeito do humanismo secular. O humanismo secular, que é antropocêntrico, ou seja, o homem no centro, uma oposição ao teocêntrico, ao teocentrismo, que é Deus no centro. Estive ausente alguns dias aí, sem fazer vídeo, porque envolvido nessa questão, política, não fazendo a política, pedindo voto para ninguém, mas aquelas discussões, aquelas discussões de opiniões, de ideias. E aí o tempo passa, a gente se envolve com isso. Mas aí estão o estado de decisão, que a maioria tomaram a respeito da política, decidido pelo Luiz Inácio Lula da Silva para ser o futuro presidente da nossa república. E eu creio que as polêmicas irão diminuir, Polêmica sobre vacinas, conspirações, que havia muito no governo que ainda está, Conspiração sobre a vacina, ideias teológicas, Deus, pátria e família, essas questões, que vai de encontro, na minha opinião, com aquilo que os ateus, humanistas, que não é favorável essa questão teológica, essa questão fanática sobre pátria, no sentido de que a pessoa deve morrer por pátria, não porque é a pátria amada Brasil, não é porque a gente é contra a pátria, porque aqueles que estão se beneficiando da pátria são a minoria que está se beneficiando deste Brasil, dessa pátria. Então a gente não vai querer entrar nessa de morrer, de perder a vida para favorecer uma minoria que está levando vantagem, uma minoria que está sendo bem sucedida, que é a classe alta e média, que são chamados burgueses atualmente, Os burgueses de hoje é que leva vantagem, é que comanda, Os grandes empresários é que comanda essa pátria amada Brasil. E não vou entrar nessa de querer morrer por pátria, Entendendo? Eu quero é viver e viver bem. Então é isso aí. Creio e acredito que as polêmicas irão mais acabar, as discussões, as rixas, as brigas que estavam tendo demais, eu creio que vai pacificar mais. Essa sociedade brasileira vai se pacificar mais. Vai se pacificar mais porque chega de fanatismo, de extremismo, tanto de um lado como de outro, Vamos tentar viver em paz. E o humanismo secular é isso, é a favor do ser humano. O que faz é em função de melhorar a vida do ser humano, para que o ser humano, sem distinção de cor ou raça, viva melhor. Eu quero ler aqui um comentário sobre humanismo secular, Sobre o humanismo secular. Muito interessante esse comentário aqui, para você ficar por dentro do que significa ser humanista secular. Como eu já falei
o humanismo secular é porque, no princípio, havia um humanismo, mas um humanismo mesclado com o teologismo, né? Valorizava-se o ser humano, mas o ser humano, acima de tudo, tinha que valorizar Deus. O ser humano é importante, o ser humano deve usufruir da natureza, que é obra de Deus. Se é obra de Deus, se foi Deus que fez e foi para o ser humano deve usufruir da natureza, deve usufruir, procurar viver bem, desfrutar, se alegrar. Mas não esquecendo que ele tem que agradecer a Deus, que o criou e que é o Todo-Poderoso e está acima dele. E procurar, acima de tudo, fazer a vontade de Deus. Aí, se Deus é, o ser humano não é, né? Se Deus é, o ser humano é escravo, o ser humano é servo. Deus é o Senhor, está acima de tudo, é o bom, né? É o bom, é o poderoso. O ser humano é ruim, não tem poder nenhum, é débil, não tem inteligência, precisa da inteligência de Deus, precisa dos homens de Deus para orientar. Então, o humanismo secular saiu disso aí, dessa questão, e disse não, o ser humano por si só é capaz de viver, é capaz de inventar normas que sirva para direção da sua vida e para melhor viver na sociedade, entre os outros seres humanos. E aí surgiu o humanismo secular, quer dizer, humanismo sem teologia, sem Deus. Humanismo sem a questão teológica, mas sim humanismo que valoriza o ser humano e que não busca a salvação fora de si, num ser superior, mas a salvação está em si mesmo e por si mesmo. Busca a salvação em si mesmo e por si mesmo e também nos humanos e não em Deus, não em divindades. Vou ler aqui esse comentário. Como os humanistas seculares veem as alegações religiosas e sobrenaturais? Como é que veem essas alegações religiosas, teológicas e sobrenaturais? Comentário. Os humanistas seculares seguem uma perspectiva chamada de naturalista, na qual as leis físicas do universo não são subordinadas a entidades imateriais ou sobrenaturais, como deuses, demônios, outros seres espirituais, fora do domínio do universo natural, e veem com alto grau de desconfiança eventos sobrenaturais como milagres que contradizem as leis físicas e fenômenos parapsíquicos, percepção extrasensorial, telepatia, evidência. Não vê com bons olhos. Para os humanistas seculares, alegações sobrenaturais devem ser provadas com o uso do método científico antes de serem aceitas. Relatos individuais ou imprecisos de milagres ou fenômenos sobrenaturais são rejeitados pelos humanistas seculares por não serem aceitos pelo método científico. Então aí um comentário dos humanistas seculares, né? Os humanistas seculares seguem uma perspectiva chamada naturalista, ou seja, realista. Realista segue o que é real, não irreal, o que é observável, o que está patente, não aquilo que é subjetivo, mas aquilo que é objetivo.
aquilo que realmente acontece, que a gente vê na natureza acontecer, e damos também explicações naturais a fenômenos naturais. Não damos explicações sobrenaturais, dizer que é Deus, que é demônios, está entendendo? Que é as entidades agindo no trovão, no relâmpago, na chuva, tempestade, essas coisas, não. Tem explicações naturais através da astronomia, da geografia, tem explicações naturais e não sobrenatural. Então, na qual as leis físicas do universo não são subordinadas a entidades materiais ou sobrenaturais, como deuses. Nós não temos crença no sobrenatural, em deuses, né, demônios, como está dizendo aqui, ou seres espirituais, fora do domínio do universo natural, e vem com alto grau de desconfiança eventos sobrenaturais, que é dito sobrenaturais como milagres, que contradiz as leis físicas e fenômenos parapsíquicos, percepção sensorial, telepatia e evidência. Nós não aceitamos tais coisas como coisas sobrenaturais, mas como produtos da mente do próprio ser humano, aquilo que acontece com o ser humano, de ter visões, de ter alucinações, essas coisas que a gente vê como uma alteração no cérebro da pessoa, né? Uma alteração no cérebro da pessoa, alguma droga que a pessoa usou, ou noite de sono perdida, a pessoa começa a ver coisas, ouvir vozes, isso tudo coisa causada pela própria mente dele, pelo próprio cérebro dele, e ele está pensando que é coisa de fora, e não é. É de dentro dele mesmo que está produzindo aquelas coisas. Mas se ele não tiver o conhecimento da psicologia, da neurociência, ele vai pensar que realmente está acontecendo determinadas coisas lá fora. Está entendendo? Ouvindo vozes que é da própria cabeça dele e ele está pensando que é de fora. A ciência explica isso aí, e aqueles que é humanista, eles inteirado nessas coisas aí. Ele está por dentro dessas coisas aí. Então essas alegações que é fenômenos sobrenaturais, para nós descartamos isso aí, porque nós temos base o quê? Científica para dar explicação sobre essas coisas, né? Nós não acreditamos em percepção sensorial, que a pessoa tem poder de ler o pensamento do outro, de saber o que é que o outro está pensando. Isso aí é mais, vamos dizer assim, charlatanismo da parte de alguns, né? Que pega os incautos que não têm conhecimento e ele diz que lê o pensamento da pessoa, tá entendendo? E aí a pessoa não tem conhecimento e cai nessas coisas aí, né? Então, para os humanistas seculares, alegações sobrenaturais devem ser provadas com o uso do método científico antes de serem aceitas. A pessoa que está alegando certas coisas, o ônus da prova é para aquele que está alegando que realmente existe aquilo, que realmente acontece aquilo, que é sobrenatural. Ele deve explicar, mostrar de maneira científica, porque nós acreditamos no método científico. O método científico é empirista. Então, é teste, é experimento, né? É experimento, é observação, é análise. Está entendendo? Tudo isso faz parte do método científico. O método científico é experimento, observação, é isso. E se ele provar, a gente tem que acreditar. Tem que acreditar uma vez que foi provado, né? Uma vez que foi provado. E uma vez que não se foi provado, nós não acreditamos, não aceitamos aquilo como verdade. Porque verdade é o quê? É o que está de acordo com a realidade. É o que está de acordo com a realidade. Então é isso. Nós aceitamos determinadas alegações se tiver comprovação científica. Isso aqui é um comentário do humanismo. Como os humanistas seculares veem as alegações religiosas sobrenaturais. Nós vemos com desconfiança. Nós não acreditamos no sobrenatural, nós acreditamos no material, naquilo que é observável, naquilo que tem comprovação de maneira científica, através dos métodos científicos. Nós não somos assim, andamos pela intuição.
Nós queremos a comprovação. Nós somos objetivistas, né? Queremos comprovação clara. Não é, eu sinto isso que vai acontecer. Nós queremos ver acontecer. Nós não ficamos só no desejo de que aquilo seja verdade, não. Nós acreditamos naquilo que é de fato verdade. Que é de fato verdade, porque a gente vê os teológicos e eles ficam naquela ilusão, né? A ilusão é fruto de um desejo. Você deseja que haverá ressurreição, você deseja que haverá céu, onde ali você vai viver em paz para sempre, sem guerra, sem dor, sem doença, sem morte. Isso é fruto de um desejo do ser humano, né? Você aí deseja que haja um protetor, como seu pai na infância lhe protegia, dando cuidado, protegia do mais forte, de um cruel, tal, essas coisas. Se aí você deseja um pai assim, um super pai, né? Quando você descobre que seu pai não pode lhe proteger de tudo, aí você substitui o seu pai por um pai celestial. E aí você deseja esse pai celestial para lhe proteger. Então você tem uma crença de criança, é um adulto com a crença de criança. E precisa crescer. Cresce quando? Quando é que a pessoa se torna adulto? Quando ele adentra a ciência, que é a realidade, né? Que é a fase adulta do ser humano, né? Que é a fase adulta do ser humano, a ciência. A religião é a fase infantil, a religião teológica é a fase infantil do ser humano. Mas a ciência é a fase adulta do ser humano. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, passe bem. Humanismo secular. O caminho da liberdade. Baseado nos métodos da ciência.